Bem-vindo todos aqui às Quintas de Livros. O tema hoje, como crescer profissionalmente. Vai ser muito interessante. Fica até ao fim, tá? Porque as dicas são, como sempre, a solução. Vem ali, lá ali, a fundo, no final do túnel. Portanto, o meu nome é Cris Fernandes, sou coach e mentora de realização profissional. E digo mentora porque podes encontrar também esta informação no link na minha bio sobre o grupo de mentoria Carreira Mais que abre agora, começa na próxima terça-feira, 8 de junho. O grupo este já está fechado, mas fala muito, o tema de hoje, o crescer profissionalmente, está muito virado para aquelas pessoas que estão naquele nível de compromisso de querer ir para o próximo, dar o próximo passo, ir atingir, alcançar aquele resultado que ainda não conseguiu sozinha e precisa de ajuda naquele passo a passo. Então o objetivo é sempre termos as pessoas que estão preparadas ou no nível, porque todos temos o nosso ritmo, o nosso momento. Então, para aquelas pessoas que estão no momento certo de querem atingir o próximo nível de resultados, o próximo nível de compromisso, é aqui o momento, é agora, o lugar é aqui, no Carreira Mais. Eu vou sugerir, que entres no link, portanto, o próximo grupo é 31 de agosto, portanto, dá tempo de gozar as tuas férias e depois junta-te ao grupo, porque realmente faz diferença, tá bom? Estão aqui a dizer top, obrigado por toda a ajuda que tens dado, é este o meu objetivo e então vamos lá. Hoje vamos falar sobre crescer profissionalmente e o que é que eu me deparo todos os dias, não é? No meu trabalho, que é a estagnação. Se te sentes, eu quero saber se alguém se identifica com isto que é. Sentimos-nos estagnado ou se trabalhamos por conta de outrem não estamos bem aproveitados, o nosso potencial, a nossa capacidade. Alguém se identifica com esta situação aqui? Ou no caso de o empreendedorismo, de um negócio próprio, aquele bloqueio, parece que não sabemos bem como é que vamos dar o próximo passo, para onde, não é? O que é que fazemos? Há tantas variáveis, tanta incerteza, tantas possibilidades e que às vezes não conseguimos encontrar uma saída. Eu vou dar dicas neste sentido, tá bom? De dar realmente, de entrar em ação, porque é isto que faz a diferença, tá? Mas sugerindo sempre que te juntes aqui ao nosso grupo do MC+, a Mentoria Carreira Mais, porque os níveis de resultado são atingidos mais rápido, de uma forma mais assertiva, mais leve e em grupo, que é sempre muito mais divertido, tá bom? Tens as informações todas lá, eu vou passar aqui à mão na massa. Porquê que acontece esta história de nós queremos crescer profissionalmente, que é razoável, portanto é bom senso, não é? Ou de nos sentirmos estagnados, parados no tempo, enfim, vários motivos, podem existir vários motivos, mas quais são as principais causas? Num artigo, claro, eu leio muita coisa, mas num dos artigos da Harvard Business dizia o seguinte, que nós passado 6 meses de fazermos a mesma coisa, tá? Independentemente se é no nosso posto de trabalho, seja por conta própria ou até por conta de outrem, passado 6 meses no nosso trabalho, entramos no automático e deixamos de dar o nosso melhor. É assim, começamos porquê? Porque somos máquinas, conseguimos logo otimizar o processo, ver a melhor forma de fazer as coisas e entramos para facilitar a nossa vida, o que é ótimo. Mas passado aquele meio ano, a nossa necessidade de mais vem ao de cima. Nós precisamos de mais, nós precisamos de desenvolver, de crescer, de estímulo. Aí vem tudo, está tudo interligado também com a nossa motivação, com a nossa necessidade de, quando estamos a aprender algo novo, estamos mais atentos, saímos do automático. Então, o nosso foco, a nossa atenção e concentração está ali e faz parte da nossa natureza querer mais, precisar de mais. Não significa que não sejas grato por tudo o que tens até ao momento, mas nós realmente precisamos de crescer profissionalmente. E quando se fala de crescer profissionalmente, esta parte do desenvolvimento, de precisarmos de mais, de irmos atrás de mais, estamos a falar do próprio desenvolvimento pessoal. Das grandes questões nas empresas e dos grandes problemas dos recursos humanos passa precisamente por lidar com esta questão de a tua falta, o teu sentimento de que não estás no sítio certo, que não estão a aproveitar todo o teu potencial, ou esse sentimento de estar estagnado, não é? Fazer o mesmo, aquela coisa mais repetitiva, ou que não contribuis tanto. As empresas têm muita dificuldade em desenvolver os recursos humanos e de reter talentos. Porquê? Porque nós, na verdade, aqui, quando falamos de crescimento profissional, ele está completamente ligado
ao desenvolvimento daquele que é o maior ativo das empresas, que são as pessoas. As pessoas são quem fazem a empresa, certo? E isto devia ser o conceito de o próprio desenvolvimento e crescimento da empresa passa pelo crescimento profissional de cada trabalhador, que por sua vez está ligado ao desenvolvimento pessoal de cada um, não é? Agora, compete-te a ti, enquanto trabalhador, e é isto que eu venho trazer aqui, faz sentido? Compete-te a ti, enquanto trabalhador, saber quais são as tuas necessidades. O que é que te vai fazer crescer? Porque muitas vezes nós pensamos assim, falamos em crescimento profissional e associamos logo a vencimento, a dinheiro, não é? E há muito mais do que isso. A tua necessidade, a tua condição para negociar um crescimento ou uma melhor situação profissional pode passar por negociar condições. Condições de flexibilidade de horário, principalmente agora após a pandemia, existe a possibilidade, ou porventura, de ser negociado dias em que possas trabalhar a partir de casa, que não tenhas que ir todos os dias. Mais condições, está aqui a borboleta a dizer, faz sentido sim. Podes negociar mais dias de férias, seguros de saúde, bónus por desempenho, por resultado, por assiduidade. Portanto, aqui, antes de partir o primeiro ponto, que é eu quero mais dinheiro, que faz parte, e entendo, sim senhora, faz parte, mas vamos abrir um bocadinho mais o leque, porque não necessariamente pode passar apenas e só por isso. Pode passar por isso e mais condições, tá bom? Portanto, compete-te a ti definir quais são as condições que vão representar esse crescimento. E eu daqui a pouquinho vou dizer essas dicas para conseguires efetivar, passar desta teoria, que todos nós sabemos, à prática, tá bom? Então aqui nos comentários estão a dizer... Olá rato, diz a ela, isso é mesmo verdade, faz todo o sentido. O Bruno diz, qualidade de vida. Não é? Porque nós pensamos realmente e precisamos de dinheiro, do nosso vencimento, da nossa remuneração, que nos vai permitir ter qualidade de vida e liberdade. Mas muitas vezes podemos ter um vencimento muito grande e não temos aquela qualidade de vida que desejamos. E então é sempre uma questão de equilíbrio. Deves ter bem claro aquelas condições não negociáveis, aquele mínimo que tu queres obter. Essa clareza é o que vai permitir a seguir implementar todas aquelas ações, tá bom? Mas tu tens de ter claro as tuas condições de crescimento profissional. Passa por muita coisa. Muitas pessoas dão prioridade à possibilidade de crescimento dentro da empresa, do tal desenvolvimento. Outras são os prémios, ou o reconhecimento, ou realmente o aumento apenas e só de remuneração. Aqui, olha, a Elia diz assim, Elia Teixeira, até formação, que muitas pessoas se esquecem que é muito importante, é fundamental. E o artigo que eu li dizia exatamente isso, nós temos esta necessidade de saber mais, de aprender, eu diria uma característica nossa enquanto seres humanos. E uma das grandes dificuldades que existem na empresa para reter os talentos e desenvolver as pessoas passa por não é a formação indicada, individualizada ou específica para aquela necessidade daquele trabalhador. Não é? Há muito a ser feito, sim senhora, mas nós, como sempre, eu vou virar aqui para dentro, certo? Temos que olhar para nós e ver o que é que eu posso fazer, o que é que da minha parte. Há muita coisa fora que precisa melhorar e desenvolver também, mas o que é que eu posso contribuir? Como é que eu vou fazer para me desenvolver profissionalmente e pessoalmente também e pelo exemplo, não é? Mostrando como é que consigo agir e dar esse passo e realmente conseguir esse objetivo, trazer esse objetivo para a minha vida. Tenho que me hidratar. Aqui a Teresa Simões diz equilíbrio e bem-estar psicológico. Essas são as condições inegociáveis, não é? Podem nos oferecer fortunas. Se não nos permite ter algum equilíbrio e um bem-estar psicológico, é algo que pode ser um meio para um fim. Mas, Teresa, não vamos aguentar lá muito tempo, certo? E saber isso é o primeiro 50% do caminho, tá bom? Faz sentido até aqui? Alguma dúvida? Então, as grandes causas é isso. É primeiro saber exatamente aquilo que nós necessitamos. E agora, vamos entrar na melhor parte, não é?
Como passar da teoria à prática? Porque isto nós vivemos na pele no nosso dia-a-dia, não é? Sabemos que há imensas coisas que não estão bem, não funcionam tão bem quanto gostaríamos, mas o que nós podemos trabalhar é a nossa reação é aquilo que nós podemos fazer para mudar a nossa condição dentro do tal contexto. E vão aqui começar as dicas. Estamos preparados? Tá? Então, a primeira dica que na prática, tá? Passando agora da teoria aqui à prática, é disto, está preparado? Vamos lá. A primeira dica que nós devemos ter em atenção é a nossa gestão de expectativas. E eu não digo isto de ânimo leve e gostava que vocês não levassem estas informações que são básicas e simples. Eu já sei isto, Cris, eu já ouvi isto, mas é precisamente no básico e no simples, só que feito, que faz a diferença na tua vida. Porque nós desprezamos por vezes, ou não damos aquele valor àquelas coisas que nós sabemos que podemos fazer, são simples, posso fazer a qualquer momento e então nunca fazemos. Tá? Então, o primeiro passo para o teu crescimento profissional, que eu vou falar em crescimento profissional porque é o nosso tema, mas na verdade também para o teu desenvolvimento pessoal, estão interligados, é a gestão de expectativas. Se estás, por exemplo, eu vou dar o exemplo concreto, a trabalhar por conta de outrem, tá bom? Estás numa empresa, é assim, a gestão de expectativas é saber, existe a possibilidade de crescimento dentro da empresa, mas isso deve ser uma coisa muito clara, existe ou não existe. Eles têm, é como as formações que a Hélia estava a dizer há pouco. A empresa faculta, providencia formações para os seus trabalhadores se desenvolverem. Existe uma política de cargos, portanto, a possibilidade de cargos de chefia, de conseguir subir. Existe esta política dentro da empresa? Primeiro, nós temos que saber isto. Porquê? Porque podemos estar a dar o nosso melhor, a ter resultados extraordinários e esse tal reconhecimento ou esse resultado que tu pretendes obter nunca vai chegar. Portanto, nós temos que ou aceitar que realmente não existe, vamos falar, por exemplo, agora num cargo de função pública, em que normalmente é aquele patamar, tu sabes exatamente aonde vais chegar, faças o que fizeres, resultados melhores ou piores, existe um escalonamento em que as pessoas estão encaixadas ali dentro. Não é? Nós temos que aceitar isso. Portanto, não existe essa possibilidade de progressão na carreira ou de crescimento profissional, provavelmente como tu gostarias. Não há mal nenhum, desde que tu saibas que realmente essa é a situação e é ali que tu ficas, não há problema. A questão é quando tu queres realmente mudar essa situação e não te vai ser possível. Então, o primeiro passo, essa gestão de expectativas, é realmente enfrentar. Nós temos de encarar a situação e vou dar aqui um outro exemplo de sucesso, claro, não ia trazer outro exemplo aqui que não fosse de sucesso, mas uma cliente minha estava na seguinte situação, ela queria ser líder, ela queria o cargo de liderança e uma outra colega foi escolhida para o cargo e na altura ela ficou assim, bom, eu não sei se vou conseguir, porque as pessoas que estão nesses cargos estão há 20 anos, ficam lá e portanto eu não sei se vou conseguir isto que eu quero aqui. E a primeira estratégia que nós definimos foi ter uma conversa com o chefe. É simples, certo? Mas na verdade nessa conversa ele realmente disse que naquele departamento já não ia ter a possibilidade. E então o que aconteceu, vou resumir a história, mas o que aconteceu foi que ela, quando viu que realmente ali não ia ter essa possibilidade e era um desejo, um objetivo dela, começou a enviar currículos, aliás, hoje foi o último dia nessa empresa, e a 21 de junho começa numa nova empresa, num cargo de liderança. Portanto, reparem como uma pequena estratégia, quando eu digo não levem de ânimo leve estas dicas, quando digo, temos que gerir expectativas, saber se existe a possibilidade de crescer na empresa ou não. Porque realmente é o primeiro passo. Saber apurar todos os factos para decidir com consciência, não é? Para traçar uma estratégia para ir para o próximo nível. Portanto, são coisas tão simples assim, embora não fáceis, porque são conversas que não são, se calhar, ou que não preferíamos não ter, enfim, que a coisa acontecesse naturalmente, mas não é assim que funciona. Então, esta parte de realmente uma pequena estratégia de existe a possibilidade ou não, define logo à partida qual vai ser o teu próximo passo. Vamos supor que existe, certo? Se não existe, ou aceitas que é assim, ficas ali, ou então começas uma estratégia para mudar o teu rumo.
tá bom? E quando dizem que em plena ou pós-pandemia ou crise, enfim, existem as oportunidades, estão aí. Mas não vem do nada, porque a segunda dica que eu te vou dizer é juntar, aliar essa gestão de expectativa. Existe a possibilidade de crescimento, sim senhora, mas o que é que deves investir? Em ti. É a segunda dica, no teu conhecimento, em informações, em especialização na tua área, naquilo que tu queres, para aquele rumo, não é, que tu queres chegar. Deves começar sempre por ti. E é assim, é evidente que ela teve esta oportunidade, mas o que é que andamos a fazer também? É investir em formação. Ela investiu num processo de coaching, investiu em tudo o que fosse facilitar esse caminho até chegar lá onde ela conseguiu agora. Portanto, deves realmente olhar para o desenvolvimento da tua carreira como algo muito sério e deves dedicar exatamente a tua atenção, foco, tempo, dinheiro para isso mesmo, tá bom? Temos que entrar em ação, certo? Não dá para os resultados, não caem no colo do nada. Portanto, temos que estar preparados para criar essa oportunidade e quando ela surge, estás exatamente nas condições perfeitas para abraçar aquele projeto que sempre quiseste, para chegar naquele nível de equilíbrio, bem-estar financeiro, liberdade, aquilo que tu estás a procurar, estas condições que tu defines, primeiro à partida, tem que estar muito claro para tu conseguires encaixar exatamente aquilo que tu estás atrás dentro destas condições, tá bom? Terceiro passo, é necessário saber, para tirar, está tudo interligado, para tirar estas formações, para orientar o teu crescimento, o teu progresso profissional dentro da empresa, tá? Porque se não há possibilidade, não há, fechamos lá em cima, mas dentro da empresa se há, é necessário saber as características das pessoas que estão nos cargos superiores. Isto é, o que é que o chefe, o que é que o teu líder, o que é que o teu chefe espera ou procura numa pessoa para o cargo superior, de chefia, de liderança, para a progressão. Portanto, existem características, existem competências que o chefe vai dar prioridade. E então lá está a tal conversa. Nós temos que saber o que é que eles esperam de nós exatamente para podermos facultar exatamente aquilo que eles estão à espera também. Certo? Tem que haver olharmos para o mesmo lado, para o mesmo rumo, porque se tu cresces enquanto trabalhador, a empresa também cresce enquanto empresa. Não é? Isto é assim que funciona e é assim que nós devemos ver as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte. Certo? Estou sempre a falar aqui das dicas, é o que de melhor tu podes fazer por ti. Então, tendo esta conversa, sabendo exatamente aquilo que tu precisas, quais são as competências a desenvolver para chegar naquele posto, naquele patamar de vencimento, pode ser até o mesmo cargo, não é? Com outras condições, que hoje em dia já não se negocia apenas o vencimento, dá-se muito valor à qualidade de vida. E, portanto, como é que tu consegues ter conteúdo para essa tal negociação? Sabendo exatamente essas competências que eles valorizam, já consegues definir qual vai ser o teu objetivo, que é o desenvolvimento dessas competências. Traçando estes objetivos ou sabendo aquilo que deve ser feito para chegar lá, já consegues definir uma estratégia. Está a fazer sentido? Coloquem aqui as vossas questões ou o vosso caso que nós analisamos aqui, em direto. Sabendo estes objetivos, aquilo que deves desenvolver, começas a traçar uma estratégia, já começas a conseguir definir uma estratégia e um passo a passo para chegar lá. E já consegues até estimar o tempo que tu precisas para chegar nesse nível que tu queres. Aqui, e se não houver do outro lado patrões, por mais que faças, Cris, Liliana, se não houver do outro lado patrões, explica-me melhor, Liliana, se não houver gente disposta a ouvir, é isso? Eu não percebi se foi mesmo isto. Aqui, como falar sem que o chefe se sinta ameaçado ou atacado. Exatamente, é assim. Isto ia falar a seguir, que é a parte da comunicação clara. Porque é assim, olá Elísia, a comunicação, ela não pode deixar nada para o outro lado entender, ou subentendido. Eu espero que ele perceba. Eu espero que a comunicação tem que ser muito clara, a mensagem tem que ser muito direta,
fluida, e é assim, é da nossa responsabilidade. Eu sempre vou dizer isto, temos que olhar para dentro e dizer o que é que de melhor podemos fazer. É da nossa responsabilidade passar a nossa mensagem de forma a que a outra pessoa entenda. Tá? Então nós temos que conseguir transmitir a mensagem de uma forma muito direta e é da tua responsabilidade que a outra pessoa entenda. Não pode ficar nada por interpretar. Numa comunicação não pode haver nenhuma margem para interpretação. Está bom? Então, como falar sem que se sentir atacado? Porque esta situação está na nossa cabeça. Ou pensar, bom, ele vai sentir ameaçado, vai sentir atacado. Nós estamos a falar do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso crescimento profissional. O chefe tem que saber das nossas pretensões. Ele tem que saber que o trabalhador pretende progredir, porque há gente que não quer, não é? Portanto, está tudo bem. Há gente que, olha, eu faço a minha hora, ganho o meu e pronto, está tudo bem. Mas há pessoas, está tudo bem, se conseguir viver com isso, está tudo bem. Mas o chefe tem de saber a gestão das expectativas para estar alinhado, tem de saber aquilo que o que é que tu pretendes da empresa e o chefe saber aquilo que tu também esperas de um lado e do outro. Tem de estar alinhado e essa conversa tem de existir e não necessariamente significa que seja agressiva ou com receios, e é a grande dificuldade é exatamente esta conversa. Por isso é que eu disse, não, parece simples, é ter uma conversa, mas não é fácil, nós preferíamos não a ter. Mas o que é que distingue o nosso percurso profissional ou não é sabermos transmitir aquilo que queremos, porque se temos claro aquilo que nós queremos, conseguimos transmitir. Então, o primeiro passo, quando eu disse que definir as nossas condições, aquilo que nós queremos alcançar, porque se isso estiver claro, consegues transmitir ao outro lado exatamente aquilo que pretendes. Não estás a tentar ir para o lugar do chefe. O querer progredir na carreira não significa que queres tirar o lugar do chefe. Não é? E de maneira alguma é essa a mensagem que vais passar, certo? Então é assim, nessas negociações, nessas condições que tu entendes que tu precisas para o teu bem-estar pessoal e profissional, elas devem ser transmitidas à chefia, aos recursos humanos. As pessoas têm de saber aquilo que tu esperas deles. Da mesma forma que tu, quando foste para o teu posto de trabalho, foi-te dito o que é que tens que fazer, quais são os resultados, o que é que estão à espera de ti. Nós, enquanto trabalhadores, devemos também transmitir o que estamos à espera da empresa. Isso é uma comunicação saudável, tá bom? Não é usual, mas faz parte das empresas, digamos, mais desenvolvidas ou com um ambiente propício para, mas mesmo que nós entendemos que não haja, porque muitas vezes há ambientes que não dá para negociar. Então voltamos à parte 1, que é a gestão das expectativas. Ali não vais crescer, não há nada a fazer. Aqui a questão é saber distinguir. Não há mesmo nada a fazer, enterramos aqui, encerra o assunto, tá? Ou consideras, ou nunca tentaste, ou é porque na tua cabeça realmente achas que não vou fazer porque ninguém faz e então se calhar temos que distinguir, porque se não há, não há, está tudo bem, mas devemos explorar, só assim é que conseguimos crescer, tá bom? Elise, a dizer que ainda cheguei a tempo, hoje preciso da tua tranquilidade, um beijinho. Olha, eu estou sempre a pedir, a Elise, a pedir que me digam o que querem e onde querem chegar. Obrigada, Elísia, porque é essa, nós temos de saber, enquanto temos trabalhadores a nosso cargo, nós devemos saber o que é que eles querem, porque senão não vamos conseguir dar, nunca vamos agradar a gregos e troianos, mas devemos ir exatamente para culminar as necessidades de cada trabalhador, que são diferentes, tá bom? Então é perfeito, Elísia, parabéns. Aqui dizem, não existe reconhecimento da entidade patronal. No caso, temos de aceitar, certo? No contexto em que tu me falas, Rato, o que acontece é que é assim, quando não existe margem para progressão, quando não existe, nós aqui não temos de lidar com o sentimento da frustração, porque faças o que fizeres não vem o reconhecimento, e temos de passar logo para a parte da aceitação. Pronto, temos que aceitar que vamos ali, cumprimos o nosso horário, damos o nosso melhor, como sempre, e porque faz parte, certo, de nós, damos o nosso melhor e está feito.
e nós vamos procurar outras formas, fora deste contexto, rato, outras formas que nos vão trazer essa sensação de pertença, de contribuir, esse reconhecimento por algum trabalho feito. Eu acredito, diz-me que se não tens algum hobby, se não preenches o tempo com algo que te preencha, já que no teu trabalho não existe essa possibilidade de progressão, não existe esse reconhecimento, eu acredito que vais buscar algum hobby, alguma coisa onde consigas ir buscar preencher esse vazio. Portanto, compete a ti trazer esse reconhecimento e este recheio, não é? Para a tua vida, para o teu dia-a-dia, uma vez que ali não consegues, tá? Mas aí temos que aceitar, é que não dá para gerir expectativas porque não há nada a fazer, tá? A Liliana diz assim, ao longo deste tempo todo, sempre o fiz e nada. O de falar, não é? Eu desconfio que seja isto, não é, Liliana? O falarmos, e realmente do lado de lá, eu tenho feito isso, Cris, porque já aceitei, mas dá-me um desânimo tão grande. Então é assim, não existe outra. Nós temos aqui as duas opções que eu falei no início, Liliana, é assim, já fizeste, já tentaste, exploraste as opções que existiam de alterar de contexto, do ambiente, certo? E não existe possibilidade. E esta é uma realidade. Temos de encarar. Eu já cheguei à aceitação, mas estou desanimada. Exatamente. Porquê? Porque ali é uma necessidade nossa. Eu não sei se ouviste, Liliana, se estavas aqui ou não. É uma necessidade nossa o de progredir, o de melhorar, ou de fazermos mais, ou de crescermos. Então este desânimo vem porque não estamos a preencher uma necessidade que é nossa, básica de crescimento, de querer fazer mais e melhor e desenvolver e aprender, tá? Então das duas uma, Liliana, é realmente, eu não vou dizer só um caminho porque cada um deve escolher e enfim, mas sabendo disto, tu já sabes que nesta situação atual nunca te vai preencher. Tu vais continuar desanimada, não há outra forma. Agora ou tu olhas para aquilo exatamente como um trabalho de cumprir, entras numa hora, sais na outra, fazes o teu trabalho, cumpres o teu trabalho e deixas tudo ali. Quando fecha a hora, deixas e vais à tua vida e preenches fora da tua vida, na tua parte pessoal, tratas de preencher, embora eu sei que é muito difícil, nós não conseguimos deixar tudo, tá? Mas a verdade é que não vai haver nada que te vá motivar ali. Não existe, porque já tentaste tudo, já viste que não dá, então temos que aceitar. É assim. Das duas uma, é um meio para um fim. Vamos traçar aqui alguma estratégia, um novo plano, um novo caminho que te vá realizar mais. É claro que eu vou dizer que sim, tá? Porque é impossível, nós não conseguimos aguentar uma vida inteira neste estado de desânimo. Agora, temos necessidades básicas, que temos contas para pagar, tudo bem. Então, este período pode servir a um meio para um fim. Vamos traçar um novo plano, vamos encontrar algo para conseguir fazer uma transição, para ir para um caminho muito mais prazeroso de crescimento, em que já vai ser um caminho muito mais natural e não este de esforço que estás a ter agora. A dica aqui, não existe forma de crescer aí, nem de desenvolver pessoalmente. Aliás, do de desenvolver pessoalmente ainda existe porque obriga-te a lidar com situações que são muito desconfortáveis e obriga-te a crescer nesse sentido, não é? Desenvolve competências para lidar com situações desagradáveis e menos boas. Portanto, sempre existe aqui alguma aprendizagem, mas profissionalmente não há nenhum caminho a seguir, tá bom? Por isso é esse desânimo. Elísia Vieira, olha, e para encerrar, Liliana, Elísia Vieira diz: eu acredito que na nossa vida existe mais que uma porta. Portanto, deves encontrar outra porta. Liliana, deves encontrar aqui temos que procurar outras portas, diz a Elísia. Tá bom? E é esta parte, este conselho, Liliana, ou dica, ou conselho, que estamos a dar, que realmente não existe em nenhuma progressão, não existe nenhuma forma, já tentaste tudo, tá? Mas não consegues elaborar aqui um plano, uma estratégia de crescimento dentro do sítio onde tu estás. Isto é uma realidade, acontece. Só que encarar isso ajuda-nos a lidar com outra forma. Já não temos aquela expectativa, já não causa frustração, causa desânimo, desmotiva, porque realmente não é, vamos ir e cumprir o horário e pronto, é um desânimo realmente e não é nada bom para a nossa, não é para a nossa mente, para tudo. Mas aceitar isso é saber que realmente, pronto, tens que encontrar outra porta, tens que procurar outra porta. A Liliana, estou a fazer as formações como já viste, Cris, exatamente, tu estás a preparar não é para quando surgir a oportunidade, tu estás a criar as oportunidades. Ela vai surgir e quando surgir vai estar pronta.
Por estás a fazer as formações, estás realmente a preparar o teu caminho. Então considera isto é um meio para um fim. Tá? Tu estás ali, o caminho vai abrir alguma porta no momento certo, quando estiveres preparado, quando tiver que ser. Tá bom? Obrigada a ti, Liliana, pela tua partilha. A Elísia Vieira diz que não existe limites para atingir os nossos sonhos. Eu não diria melhor. E então, quando tu consegues, na situação em que, não neste caso que a Liliana partilhou connosco, mas quando existe ali aquela progressão, tens a tal conversa que é necessária, certo? É necessário estipular ali os termos. O que é que acontece? Temos objetivos. Liliana, até nesse teu caso, temos objetivos, estamos a tirar formações, estamos a investir em nós e é uma estratégia. Aqui conseguimos criar um passo a passo. E quando temos esse passo a passo e quando sabemos onde queremos chegar, já conseguimos medir os resultados, certo? Portanto, ter claro aquilo que deve ser feito. Já consegues traçar a estratégia, eu vou precisar de fazer estas formações. Então, de seguida, já consegues medir se estás a ir ou não no bom caminho, quais são os teus resultados ou não, e estes resultados é aquilo que tu vais conseguir na tal conversa com o chefe, em que ele te disse qual é o perfil, o que é que eles procuram nos cargos da chefia, até na própria empresa nós estudarmos qual é o perfil, o que é que eles procuram, o que é necessário. Tu vais conseguir apresentar esses tais resultados que são pelos quais eles medem, um dos indicadores, que te vai permitir essa tal negociação, seja das melhores condições, de salário, de horário, enfim, isenção de horário, enfim, há várias coisas que tu podes negociar dentro do teu posto de trabalho que são as tuas condições que tu queres trazer para a tua vida. Tá? Faz sentido? Então, na verdade, nós temos de ser sinceros connosco próprios, está bem? Temos que ser sinceros com os outros, é a tal comunicação. As pessoas têm que saber aquilo que nós queremos. Eu sempre disse, eu sei onde quero chegar, eu queria viver disto. Não é? Nós temos que saber para nós próprios, o ter claro quais são as condições, o que é que tu queres negociar na tua vida, no teu local. Depois de ver, é possível ou não. A partir da tua base, das tuas condições, o que é que tu precisas para crescer profissionalmente, porque só tu podes identificar isso. Né? Cada pessoa, quando chega a mim e diz o seu objetivo, eu vou perguntar o que é para ti crescer profissionalmente, o que exatamente tu queres alcançar, porque é diferente para cada um de nós. Tá? Isso então está claro. A partir daqui é onde tu vais ver do lado de lá como é que trazes isso para a tua vida, se é possível ou não. Sendo possível, de que forma é que tu vais trazer isso para a tua vida? Aqui já conseguimos criar a estratégia passo a passo para implementar no teu dia-a-dia e a partir daqui conseguimos estimar tempo, quanto tempo vais precisar para chegar lá, porque isto também é bom para não criar frustrações, tá? Eu tenho exemplos em que nós, quando passamos este plano para a realidade e o dia-a-dia, vimos que ela viu que ia precisar de muito mais tempo daquilo que estava à espera. E então mostra-se que não estás a fazer nada de mal, não há nada de errado, simplesmente aquilo que tinhas pensado vai demorar um bocado mais. Fisicamente não é possível, não é viável. E então aí alongamos o prazo, alongamos, agora espanhol ajuda-me, alongamos o prazo de tal forma que não cause essa frustração e esteja tudo perfeitamente dentro do estipulado para tu saberes que realmente estás no caminho certo. E quando tens um caminho, mesmo que seja ao longo do tempo, mais longo do que estavas à espera, consegues medir os resultados. E esses resultados consegues apresentar à tua chefia, que foi quem definiu aquelas condições que eles procuram. Portanto, é uma mais-valia. É como se fosse uma formação. É uma valia, uma mais-valia. E neste processo todo, estás-te a desenvolver pessoalmente. O que, no fundo, já é um crescimento e que tu vais poder levá-lo para a tua vida profissional. Sempre. Faz sentido? A Elisa diz, faz todo o sentido. O Rato diz, apesar de todo o esforço e dedicação, não depende de nós. Assumir isso, a Eva está-se a rir porque eu sempre troco algumas palavras aqui com o espanhol, é que eu vejo o meu chip muda logo, não é? Me habita e sempre que a vejo troco assim algumas palavras. Então, Rato, quando realmente apesar de todo o esforço e dedicação não depende de nós, tu isso não podes mudar. O que seria muito mau é que tu ainda não tivesses decidido deixar, eu não me vou dedicar, não vou fazer esforço, aí era mau. Mas a parte de ti, enquanto profissional, enquanto pessoa, continuar com o seu esforço e a tua dedicação, isso ninguém te tira e é a única coisa que podes fazer. A resposta do lado de lá
não podemos controlar. Então o que é que podemos controlar mais uma vez? É aquilo que nós vamos fazer para conseguir obter esse reconhecimento que daqui não vamos obter. Então nós temos de crescer no outro lado, nós temos de crescer fora dali. É para completar aquilo que não estamos a obter deste lado e que não vamos obter nunca. Está bem? A Elísia diz verdade, eu sou grata por mostrares que é possível e cuidar do nosso tempo e ter a qualidade de vida, certo, Elísia? É assim, parece... Não é fácil, tudo o que eu estou a dizer aqui, mas tem de ser aplicado no dia-a-dia. Tudo o que eu digo aqui tem de ser, de alguma forma, aplicado no dia-a-dia. E para fechar aqui todas estas dicas da gestão de expectativas, de investir em ti, no teu conhecimento, no teu desenvolvimento, no saber qual é a direção deste crescimento, deste desenvolvimento, qual é o rumo, tu tens que saber, não é? Vai-te servir ou não? Não vale a pena fazer qualquer formação e no final... asfia ou não te vai servir para nada, não estão à procura disso. Então saber esta orientação, ter a tua estratégia, o objetivo, há aqui um ponto muito importante, que é o que fecha isto tudo. Marcar o teu, estão preparados? Já vou até parei. Que é marcar, definir um prazo limite, marcar o teu deadline. Porque pode acontecer, e eu vejo casos às vezes de estarem muito tempo, anos, à espera do tal reconhecimento, ou da tal valorização, ou do bónus, ou da progressão que nunca chega. Então, após teres feito tudo o que é necessário, cumprir com todas as condições que estipulaste, o caminho que é necessário percorrer, deves pôr um deadline de dizer até aqui. Porque senão podes estar à espera de um reconhecimento que nunca chega, nem nunca iria chegar. E aí é a frustração de dizer, mas eu fiz isto à espera de... E afinal, por isso é que é necessário ter tudo muito claro. Se existe ou não a possibilidade, se é por ali o caminho ou não. E principalmente definir. Quando eu tiver estas condições, então eu dou o passo. Porque se não puseres uma data limite para para fazer essa transição, para essa progressão, ela nunca vai acontecer, nem tu próprio assumes um compromisso de dizer no espaço de 1 ano vou acontecer isto, ou no espaço de 2 anos. A nossa própria mente nós começamos a trabalhar nesse sentido com um prazo. Tá? Então, podes ter o melhor plano, a execução, se não tem um prazo, em quanto tempo vais fazer isso, em quanto tempo dura as formações, quanto tempo precisas para a formação, tudo isso vem definido no plano e no passo a passo, que é o que nós trabalhamos na mentoria, tal passo a passo, para ir para o próximo nível da tua carreira, é necessário prazos a cumprir, deadlines, em dizer, quando tiveres essas condições, então eu vou fazer isto. Quando eu conseguir, Liliana, eu já fui muito tarde, foram 15 anos, diz, Liliana, nunca é tarde, minha querida. Tarde era se tu não tivesses apercebido que ainda estavas aí, porque a partir de agora consegues olhar e dizer, foi o tempo que foi preciso, foi o tempo necessário, aprendeste, desenvolveste muito enquanto pessoa numa situação que não te convém. Isto é o que fica, já ninguém te tira. Foram 15 anos de aprendizagem. Agora, eu já dei aqui uma vez um exemplo da Hayes House. Ela fundou a Hayes House, uma editora, aos 60 anos. Ela reformou-se e disse, e agora, o que é que eu vou fazer? E dos 60 aos 90, é a editora mais popular na América, enfim. Ela teve 30 anos ainda, olha, dizes que é tarde, de sucesso estrondoso, tá bom? Então, o que é importante é saber que nessa situação não podes ficar muito mais tempo e começa-se a traçar um caminho, tá bom? Isso é que é importante. A Elísia diz, gastar muita tinta de caneta e muito papel. Eu sempre digo, anotem, tirem da cabeça, metam no papel, porque só quando vamos para a prática é que conseguimos ajustar e ver realmente o tempo que vamos precisar, aquilo que vamos precisar fazer, e fica mais claro, porque na cabeça é muita coisa, tá aí, enfim. Então, marca um prazo limite. Quais são as condições que te vão fazer avançar? Precisas ter a conversa com o chefe. Em que data é que vais ter essa conversa? Tá? Senta, em que data é que tu vais pensar, olha, não, agora vou pensar quais são as minhas condições, o que é que eu quero trazer para a minha vida, é dinheiro, qualidade de vida, liberdade, o que é que eu estou disposto a negociar, não é? Porque nós também temos que dar, então até onde eu estou disposto a ir, durante quanto tempo, tá? Tem de se fechar com uma data para começar a entrar em ação, tá certo?
Faz sentido? Muita caneta, papel e muita tinta da caneta a anotar estas dicas todas, porque são para ser implementadas e eu sei que cada uma delas, ou todas, vão fazer a diferença ou fizeram sentido para ti, tá bom? Então, escolhe uma, provável pelo início, mas escolhe uma, aquela que te faz que mais precisa agora no momento e bora para a ação. Quando? É já amanhã, eu vou sempre dizer isto, ou agora, não é? É o momento certo para começar, é sempre agora. Tá bom, Elisa está-se a rir, é verdade. Então alguma questão, mais alguma? A ela, só me falta definir o prazo. Veja, ela é assim, é preciso definir um prazo. O prazo faz toda a diferença. Tá? Então, quanto tempo precisas para chegar naquelas condições que tu queres e quando chegares lá, o que é que te vai fazer falar e agir? É esse prazo. Então, marca uma data, tá bom? Nem que depois se ajuste, tá bom? Mas marca a data para a ação, para dar esse, olha, eu vou ter esta conversa, tal, é neste dia. É assim, porque senão nós vamos fugir. E acontecem coisas que são justificáveis. Não, eu tive uma razão válida para isso. Sempre existe, mesmo que seja válida. Mas não dá para fugir. Tá? Quando tu marcas e assumes esse compromisso, não dá para fugir. Tá bom? Grata a ti, Elisa, por estares aqui pela tua partilha. Para fechar, como sempre, selecionei aqui uma frase do livro para fechar aqui com o nosso assunto, tá bom? E diz assim: a curto ou longo prazo, quanto mais claramente virmos a nossa meta, mais provável é que o consigamos atingir. É por isso que as melhores visões, Liliana, ouve bem, é por isso que as melhores visões nos oferecem algo que, para todos os efeitos, nunca realmente chegaremos a atingir, mas que de bom grado morreríamos a tentar. Portanto, são essas visões que vocês têm que ter muito claro e que definir na vossa mente. O que é que tu queres trazer para a tua vida? O que é que de bom grado vais dedicar o resto da tua vida a tentar alcançar? E a alcançar, a palavra tentar vou tirar daqui, mas é essa visão que tem que estar muito claro. São essas as tuas condições para onde é que tu queres ir, tem que estar claro, porque é isso que é a base que te vai guiar para esse caminho, que te vai orientar para construir essa imagem, essa visão que está ali lá à frente. Tá bom? E que vai fazer com que tu faças as ações agora. Isto é que te vai motivar. Tá bom? Boa noite, Manuela. Aqui a Teresa diz, muito bom, grande inspiração, obrigada. Liliana, um beijinho grande. Elisa, lutar e conquistar. É para isso que nós estamos aqui, para conquistas. Lembrem-se que é preciso ser divertido, leve. Tá? Em grupo é sempre melhor e mais fácil. É por isso que estamos aqui. Ela, obrigada. Força, Liliana. Estão aqui a mandar força para ti, Liliana. Vamos lá. Simone, obrigada, és uma inspiração. Obrigada a todos vocês por estarem aí deste lado, por me acompanharem. E, olha, só vocês mesmo para fazer estar aqui num feriado, não é? Numa quinta-feira de feriado, mas vocês dizem, Cris, é para vir e eu venho. Com todo o carinho, com toda a dedicação, como sempre, e a esperar os vossos feedbacks, tá? E a aplicar na prática. Quero datas e quero em concreto as vossas condições. O que é que vocês precisam trazer para a vossa vida, tá bom? Contem comigo. Olá, Bárbara. Cristina Azevedo, perfeito, Cris, let's go, vamos lá. Um beijinho grande, fiquem bem, até à próxima quinta-feira.